Você já se perguntou o que realmente muda na vida de alguém que é justificado por Deus? Em Romanos capítulo 5, Paulo vai além do conceito. Ele vai trazer o que é de concreto na vida do crente justificado. Paz, acesso e alegria até mesmo nas tribulações. Se você entender isso aqui, a sua relação com Deus nunca mais vai ser a mesma. Bora mergulhar nesse capítulo juntos? Paulo acabou de mostrar que somos justificados pela fé. A gente viu isso nos vídeos anteriores. Mas vem uma pergunta: e daí? O que isso muda de verdade na vida do pecador? É isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Acompanha comigo, versículo 1 de Romanos, capítulo 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo ele começa com uma afirmação: justificados. Isso já é um fato. A gente já viu isso. O cristão ele é justificado mediante a fé. E o que isso traz? O que isso muda? Paulo vai dizer: a primeira mudança é temos paz com Deus. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando que agora a gente não é mais inimigo de Deus. Não é uma paz de sentimento, mas é um estado de paz com Deus. O homem do pecado, ele era inimigo de Deus. E agora, o homem justificado, ele é amigo de Deus. E por isso, ele tem paz com Deus. Então, um dos efeitos da justificação na vida prática do cristão é paz com Deus, que só se dá por meio de Jesus Cristo. O segundo é acesso. Temos acesso pela fé a esta graça. Temos acesso agora a Deus. No Antigo Testamento, somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que tinham acesso a Deus, que falavam diretamente com Deus. Mas agora isso está aberto a nós. Está aberto a todo aquele que tem Jesus. Por meio de Cristo, nós temos acesso livre ao Pai. Nós podemos desfrutar da presença de Deus, nós podemos orar, nós podemos falar com Deus, nós podemos colocar os nossos problemas diante de Deus. Deus nos ouve, Deus nos vê. Agora nós temos livre acesso ao Senhor e por isso nós estamos firmes. Firmes em quê? Firmes na glória de Deus. Firmes na esperança da glória de Deus. O que é isso que Paulo está falando? Que agora justificados, nós temos paz com Deus, temos acesso a Deus e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa palavra nos gloriamos, ela traz o sentido de exultar com confiança, de confiar, de se alegrar na esperança da glória de Deus. E a gente pode trazer três interpretações que Paulo estava pensando. A primeira é que nós seremos transformados à imagem de Cristo quando Cristo voltar. E nós seremos como Cristo, um corpo glorificado, um corpo santo e um corpo sem pecado. A segunda é que nós iremos morar com Deus. Nós iremos participar da glória de Deus. Nós iremos estar finalmente para toda a eternidade com Deus. E a terceira é nós nos gloriamos porque entendemos que quem fez a obra foi o Senhor. É isso que Paulo está falando, pensando nessas três expectativas do coração dele. E aí ele continua, olha o versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Olha que louco. Paulo agora ele está indo na contramão. Ele está falando que ele se alegra, ele se exulta em Deus, ele confia em Deus nas tribulações, nas adversidades, nas dificuldades da vida, ele ainda se gloria em Deus. E mas não só se gloria, por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Ele se gloria em Deus e ele persevera na tribulação. Ou seja, quando o cristão, quando o crente, ele está passando por uma tribulação e ele se gloria, ele confia em Deus, essa tribulação gera perseverança
no coração do crente. Por quê? Porque ele não desiste, ele continua perseverando mesmo diante da dificuldade, ele persevera na sua fé, ele persevera em adoração a Deus, e isso vai gerando nele esse sentimento de perseverança que, por sinal, produz experiência. Experiência no sentido de alguém provado, alguém que foi comprovado, alguém que passou pela prova e foi aceito, foi testado e passou. Nesse sentido, então, nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Por quê? Porque alguém que já passou por uma tribulação, perseverou em Deus e venceu essa tribulação, quando vier uma nova tribulação, ele vai ter esperança. Por quê? Porque ele sabe que Deus pode livrá-lo, como já livrou ele antigamente. É isso que Paulo está falando. Então Paulo está mostrando para aquela igreja, mostrando para aquele povo que ele se gloria em Deus por causa da obra que Deus fez, e ele também se gloria em Deus diante das dificuldades. E aí ele continua. Olha o versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo fala que essa esperança que é gerada em seu coração quando ele persevera na tribulação não decepciona, não o deixa cabisbaixo, pelo contrário, o deixa alegre, o faz exultar de confiança em Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é derramado no coração do cristão por meio do Espírito Santo. Isso é um fato que Paulo está colocando aqui, que o amor de Deus ele é derramado no coração daqueles que já foram justificados por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Mas, se esse conteúdo tem te ajudado, tem edificado a sua fé, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha conosco aquilo que Deus tem falado com você, quais são as suas expectativas para os próximos capítulos, aquilo que o Senhor já falou nos capítulos anteriores, deixa a gente ficar sabendo aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. E compartilhe também com alguém, se você tem um amigo, alguém que precisa ouvir esse estudo, se aprofundar e que gosta desse tipo de conteúdo. Manda o nosso canal para ele, manda o nosso vídeo para ele, isso vai nos ajudar demais. Paulo agora vai mostrar que a nossa esperança não se apoia em autoconfiança e nem em sentimentos, mas em um fato histórico e divino, que Deus nos amou quando ainda não havia nada amável em nós. Então acompanha aí comigo, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Olha o que Paulo então está falando, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos fracos. A seu tempo, o que é isso? No tempo de Deus, na plenitude dos tempos, que Paulo vai chamar lá em Gálatas, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ainda éramos fracos. E isso mostra o amor de Deus por nós. Por quê? Paulo vai dizer que dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa, por um justo, mas Cristo morreu por pessoas que não valem nada. Cristo morreu por pessoas pecadoras. Cristo morreu por pessoas que xingou ele, que cuspiu nele, que blasfemou dele. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E Paulo está falando para aquela igreja, falando para nós que isso é a prova do amor de Deus. Isso é a prova máxima do amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E ele continua, olha o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o que Paulo está falando? Muito mais agora. Se antes, quando nós éramos pecadores, Cristo morreu para nos salvar, imagina agora que nós já fomos justificados.
Imagina agora que nós somos reconciliados, que nós fomos reconciliados com Deus. Agora seremos por Cristo salvos da ira. O que Paulo está falando? Que quando éramos pecadores, Deus mandou Jesus morrer por nós, por amor a nós. Agora, quando Deus for julgar o mundo, no dia da sua ira, aqueles que confiaram em Jesus serão salvos da ira de Deus por meio de Jesus. Porque quando éramos inimigos, nós somos reconciliados com Deus. Quando a gente era inimigo, quando a gente estava longe, Cristo pagou o preço da reconciliação. E aqueles que confiaram em Cristo no dia da ira serão salvos da ira de Deus por meio de Cristo, por meio da vida de Cristo. É isso que Paulo está falando. Ele continua no versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então Paulo está falando que, além de se gloriar nas tribulações, além de se gloriar na esperança futura, ele também se gloria em Deus. Por quê? Porque por meio de Cristo nós recebemos hoje, no tempo presente, a reconciliação. Então ele se exulta em Deus, ele se exulta com confiança em Deus, porque ele sabe que ele foi reconciliado e o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele. E por isso ele se alegra nesse Deus que enviou Jesus por mim e por você. É isso que ele está falando para aquela igreja. Mas talvez você ainda pense, tá, mas e o pecado de Adão? E a condenação que vem com ele? É isso que Paulo vai tratar na parte mais densa e linda do capítulo 5 de Romanos. Ele vai falar de dois representantes da humanidade, Adão e Cristo. Um trouxe morte e o outro trouxe a vida. Se esse vídeo te lembrou do valor que você tem em Cristo, você precisa assistir a próxima parte. Paulo vai mostrar que Cristo reverteu tudo que Adão causou. Na próxima quarta, às 19 horas, esse vídeo vai sair aqui no canal, a parte 2. Então já ativa o sininho aí para você não perder. E se inscreve se você ainda não se inscreveu. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like, isso nos ajuda demais. Vou ficando por aqui e te espero quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal.